Bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar Delas. Eu sou Andréa Tadei, jornalista por formação e também empreendedora. E você quem que é? Eu sou Luciana Rodrigues, também empreendedora, proprietária da Otimizando Negócios Consultoria Empresarial e podcaster aqui no Pode Falar Delas. Sim, claro! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje um pouquinho diferente aqui, temos um tema diferente. É verdade, hoje nós vamos explorar a Lu, porque afinal de contas, estamos chegando no final do ano. E aí, bate aquela insegurança de quero fechar o ano no azul, não quero deixar dívidas para trás, quero fechar o ano bem para começar o ano bem. Ao mesmo tempo, a gente tem aí chegando as ofertas de final de ano, né? Muitas. Como fazer toda essa gestão financeira para não ficar no vermelho e se sair bem dessa. A Lu, que é especialista em precificação e também em gestão de negócio, não tem melhor pessoa para falar, com o melhor gabarito, né? Então a gente vai explorar a Lu, né, Lu? Por favor. Para falar sobre isso e ajudar você que está nos assistindo e que também está nos ouvindo. Eu tenho certeza que é um assunto de extrema relevância para você. Com certeza, né? Até agradeço o espaço do nosso pod para poder transmitir esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagens. Final de ano, como você disse, né, Déia? É muito turbulento em uma série de questões. Para quem empreende, tem 13º de funcionários, é um mês que você precisa se inovar em relação a promoções, descontos, quer vender mais, contratação de novas pessoas. Só que muitas vezes não se planejou lá ao longo do ano para esse momento. Que embora seja um momento em que a gente sabe que vende mais, um momento que a gente sabe que realmente são muitas oportunidades, é um momento muito difícil para quem, como eu disse, tem colaboradores, né? Empreendedor não tem 13º, mas precisa pagar muito 13º. Pois é, sofrida. Então, se você não tiver realmente uma boa gestão, um bom planejamento, tanto do final de ano quanto para o ano que vai entrar, você já pode realmente entrar aí no vermelho e entrar com dívidas, o que não é legal. E na verdade o que acontece quando a gente começa a empreender é que a gente se esquece desses detalhes, né? Sim. Então, a gente vai tocando e vai levando. Quando sobra ali um dinheirinho, acaba que reinvestindo em alguma situação. E aí, chega o final do ano, lembra que tem que dar ali o 13º, que tem outras coisas a serem cumpridas. E aí, como que fazer se a gente não tem dinheiro, né? É complicado e acaba sendo até um pouco desesperador, né? Com certeza. Eu tenho aí pessoas que me procuram dizendo que não estão dormindo, dizendo que acabou a tranquilidade, que a família está em risco porque não tem mais comunicação com a esposa, cada vez que senta numa mesa é briga por questões financeiras, né? Quem que não perde o sono por um problema financeiro? Às vezes você fica pensando, né, prevendo a possibilidade de comprar algo e não conseguir pagar e já bate aquele desespero. Imagina quando você tá ali no dia a dia, vivenciando isso e você realmente precisa honrar e sabe que não vai ter como, né? É verdade. E você falou aí essa questão, né, de educação financeira. Você aprendeu educação financeira quando você estava lá atrás na escola? Não, e eu acho que isso deveria ser uma matéria obrigatória. É um tema que deveria ser abordado desde que a gente nasce lá atrás, né? Essa questão do dinheiro. Não vou nem falar de crenças que a gente tem aí, dessa questão de, porque o dinheiro é sujo, isso que vai bloqueando, mas e sim da questão realmente da utilização, do planejamento. Infelizmente, a gente não aprendeu na escola. É claro que a gente tem ainda muita coisa a melhorar, né? Além, lógico, apenas da educação financeira, mas faz sim diferença a gente entender sobre dinheiro, entender sobre planejamento, que para você conseguir algo lá na frente, você precisa se planejar com antecedência, né? Então, devido a isso, não se sinta culpado se você não tem uma gestão financeira aí plenamente organizada, porque infelizmente no Brasil nós temos aí um índice muito grande de empresas que não têm gestão financeira, que não têm fluxo de caixa, que não têm controle, não sabe quanto gasta, não sabe quanto que precisa vender, e é o principal impactante quando a gente fala em termos de será que eu estou vendendo, tá certo? Será que meu preço vai sustentar? Porque não tem as informações, não tem essa visão. E a gente não aprende também em determinados
como que se fala? Determinadas formações dentro da faculdade, né? Sim. Determinados cursos. Existem alguns específicos que a gente aprende, mas a grande maioria não, é muito base. E nada como você tá empreendendo aqui no dia a dia. Sentindo na pele, né? Sentindo na pele, tá? Então, assim, o que eu posso resumir aqui, o que a gente vai tratar um pouquinho hoje, que eu sugiro, né, pra a gente poder aí desenvolver esse tema, é a questão do planejamento, do conhecimento e do planejamento. Eu acho legal também, porque esse assunto que a gente vai discutir hoje é para empresário? Mas também é para a vida financeira da pessoal, não é verdade, Lô? Muito. Eu gosto de falar assim, que antes de um CNPJ tem um CPF. E as duas coisas elas não podem se misturar, embora não vivam uma sem a outra. Não existe um CPF sem um CNPJ, seja você um CLT, tem um CNPJ sustentando você como CLT, seja você o dono do CNPJ, você tira o seu sustento daquilo, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. Não dá para você drenar o seu CNPJ, né? E não dá para você esquecer que, embora você esteja ali faturando, embora você tenha suas coisas aí para pagar, para reinvestir, você precisa tirar o seu sustento também. É isso. E aí que não é uma tarefa fácil. Bom, a Lu, além de ser especialista nesse assunto, como eu já disse, né? Sempre é convidada para outros podcasters. É verdade. Né, para falar sobre esse assunto. Também dá curso sobre, né, Lu? Sim. E toda vez que ela dá, eu tento me enfiar numa turma, porque para uma pessoa de humanas entender exatas é muito complicado, né? E é o básico, mas é o básico que a gente tem que entender para saber fazer, né? Perfeito. E fazer bem feito. Porque a gente sabe da obrigação, mas daí na hora de executar que é onde o bicho pega, assim, na minha opinião. Sim. E você falando isso, me veio uma coisa que eu li, né, hoje. Atendo muitas pessoas de verdade chegam até mim com pedido de ajuda, querendo saber como funciona o trabalho, e muitas pessoas chegam falando assim, já fiz tantos cursos, já fiz tanta mentoria, já fiz tanta consultoria e não consegui sair do zero. Por quê? Porque muito se fala do que precisa fazer. Pouco se fala do como fazer. Então, as pessoas elas estão necessitadas do como. Não adianta você sair fazendo um monte de curso, buscando ajudas e teorias, ficar salvando conteúdos, se você não for para a prática, se você não for para o como executar aquilo, que é a grande deficiência, né, de saber o como fazer. E não que você precise depois dar conta de sair executando. Só que quando você aprende como fazer, o que precisa ser feito, né, você consegue delegar. Eu sempre digo isso. É verdade. É você poder delegar, é você saber que tem alguma coisa tá errado. Você tem que saber avaliar, analisar um número. É base. Né? Até porque se acontecer de ter algum problema, alguma fraude, algum roubo, qualquer coisa, você vai saber identificar como. Exato. Senão você não vai descobrir nunca, vai descobrir só lá na frente, quando já tiver uma bola de neve e que for muito difícil de recuperar, né? Sim, e essa atenção aos detalhes, quando você faz, né? Eu fiz um curso para gestão do negócio específico, não sei, de farmácia, de estética, e eles abrangem todo, né? Seja dona do seu negócio, seja aquela pessoa que domina, que controla, passa em tudo. Só que muito superficialmente, não entra nesse detalhe básico, né? Eu tenho um conteúdo no meu Instagram que ele já trouxe 5.000 seguidores. Olha só. Né? Hoje meu Instagram tá indo para 12.000 seguidores, entre entrantes e saintes, já passou muito, né? Mas desse montante todo, 5.000 deles vieram por uma conta errada da precificação. Olha só. Onde eu mostrei qual é a conta errada, no detalhe. Só que daí vem um ponto de atenção muito interessante de se refletir, que é, por exemplo, um vídeo desse já bateu lá 50.000, quase 50.000 visualizações. Sabe quantas visualizações tem o vídeo da conta certa? Um quinto. Nossa. Da visualização. Assim. Né? Então olha como é estranho, as pessoas elas estão assim buscando os erros, mas elas não, poucas, menos aí de 20% buscaram saber como corrigir.
né? Aí a gente fala assim, fulano deu sorte, nossa, como é que ele consegue dar conta disso? Porque ele vai no lugar certo, né? Porque essas pessoas, quando vê que uma conta ela tá errada, né? De repente, ela fala assim, tá, agora eu vou procurar então. Sai desesperadamente, procurar formas, isso, aquilo, só que não foca ali numa coisa só, num método só, não vai a fundo num estudo específico, né? É muita informação. A gente não dá conta de executar tudo mesmo. Então, por isso que a gente precisa, inclusive, se planejar para a questão dos nossos conhecimentos, o que a gente está buscando, qual que é o foco, qual que é o objetivo, como que eu vou executar. Eu tenho clientes que fazem cursos assim o tempo todo, né? Tá cursando, tá investindo em capacitação. Putz, eu acho super legal. Mas vamos colocar um pouco mais em prática tudo isso, em vez de ficar só absorvendo. O conhecimento ninguém tira, mas se você não colocar em prática, vai empatar. Né? É isso mesmo. E eu até acho engraçado que, a partir do momento que a gente tem um pouquinho de conhecimento que seja, às vezes a gente olha uma situação, né? Falando mais assim dentro do ramo que eu trabalho, por exemplo, na gastronomia. Então, às vezes eu vejo algum estabelecimento que cada semana ele tem um posicionamento. Cada mês uma estratégia diferente, mas assim, não dentro de um mesmo contexto, estratégias totalmente diferentes. Daí eu olho e falo assim, tá perdido. Exato. Tá? E aí a gente sente, né, como aquela pessoa pode estar. Eu falo assim, poxa vida, que vontade de chegar e falar assim, viu, tá meio confuso aí, vamos tentar alinhar, organizar, porque fica claro essa imagem que você se perdeu. Se perdeu, E você tocou num ponto importante, porque assim, eu trato de educação financeira, de gestão de negócios focado na estruturação financeira e na precificação. Só que quando eu entro dentro de um cliente, eu não tenho como não olhar para todas as áreas, incluindo a parte de comunicação. Eu não sou expert em comunicação, mas eu preciso olhar para a comunicação dela para ver se ela está realmente fazendo uma comunicação que condiz com o preço, com os objetivos de venda, com a capacidade que ela tem, porque isso daí interfere em tudo. Sim. Porque a precificação, ela é um mix estratégico, né? Onde você coloca ali diversos fatores. A matemática, o seu conhecimento de negócio, o seu conhecimento de cliente, o seu conhecimento de mercado, de concorrente. É a união disso que faz a precificação ser assertiva, estar correta. Então, se você desvia a sua comunicação, uma hora você está falando para um, outra hora você está falando para o outro, ninguém vai entender de fato se aquilo né, para você. Isso. Eu não sei se aquilo é para mim ou se não é, se faz, né, se é meu gosto ou se não é, se está de acordo com o que eu quero pagar ou não quero. Então, essa comunicação, ela precisa estar alinhada com todos os demais pontos estratégicos de negócio, principalmente em final de ano, que é o que a gente começou falando, né? Não adianta você passar o ano todo tendo um determinado, né, tipo de ação e depois no final do ano você mudar, você desviar, você desfocar o tipo de cliente. Não dá. É isso mesmo. Tem que ser planejada a comunicação também. Teve até uma situação esse ano, né? Foi recente porque foi esse ano, de um estabelecimento que eu estava, de certa forma, ajudando, mas ajudando assim, dando pitaco, sabe? Quando eu via que tava meio passando um perrengue ali, eu ia lá e dava uma ajuda. E eles aceitam? Então, menina, esse foi o problema. Não aceitaram. Porque o que acontecia? Eu via que não tinha uma comunicação direta com o cliente. Estava falhando ali na comunicação. Aí eu fui lá e dei algumas ideias. Faz tal coisa. E se você criar um canal de transmissão do seu cardápio diário para as pessoas saberem, porque a pessoa, para vir até você, ela tem que ter conhecimento, né? Sim, sim. E aí a pessoa falava assim para mim, não, primeiro eu estou estudando para eu saber qual vai ser a melhor estratégia e tal. Tudo bem. Aí passou mais um pouquinho, o que você acha de fazer tal coisa? E não era que eu ia prestar o serviço, eu só estava ajudando com ideias, né? E aí a pessoa falando assim, então, porque eu entendi que o meu público gosta de comer croissant, então é no croissant que eu vou focar. Aí eu falei assim, viu, mas ele gosta de comer croissant ou você só tem croissant para oferecer? Porque no caso, só tinha croissant para oferecer.
Não, acho que é o que eles buscam mesmo. Eu falei assim, não, mas você já chegou a pensar nisso? Que de repente, se você tiver um outro produto, a pessoa pode querer um outro produto? Também é. E aí eu falei assim, e é croissant que você quer vender? Não, não era croissant que eu gostaria de vender. Eu gostaria de vender a torta. Eu falei, mas então você tem que fazer a sua comunicação voltada para a torta. Esquece o croissant. Mas é que a turma vem aqui para comer o croissant. Eu falei, sim, mas é porque o croissant é o que tem aqui. Você tem que ter a torta. A partir do momento que chegou a torta, você vai vender a torta. Então, olha que situação. Ela está fazendo algo que, de fato, ela não gostaria de estar fazendo, que o sonho dela é outro. Vender outro produto. Pode, de repente, ser o mesmo público e, de repente, pode ter até mais aderência. Sim. Mas, por uma questão de comunicação, não consegue evoluir. Por uma falta de planejamento. Sim, uma falta consegue de evoluir. E essa questão de, realmente, as pessoas não aceitarem é comum. Eu já passei por clientes que já me pagaram caro para me ter dentro da empresa e a hora de eu passar o diagnóstico, quais seriam as melhores ações, falar assim, não, eu sempre fiz do meu jeito, eu não vou querer mudar agora. Então, assim, só quer ter certeza de que ela tá errada, mas ela não quer mudar, né? Assim como já tive pessoas que tudo que eu falei foi implantado e chegaram para mim e falaram assim, você mudou minha vida. Então, a aceitação, eu digo que uma pessoa, para ela buscar algo, ela tem que ter entendido que ela precisa daquilo, ela tem que desejar. E ainda assim, há casos em que mesmo a pessoa falando assim, não, eu entendi que eu preciso de você, ela não consegue acompanhar. Né? Então, tudo bem, cada um no seu tempo. Vai chegar uma hora que vai apertar o calo e ela vai ter que... Porque é muito difícil para o ser humano ouvir que tá errado, né? Já é difícil essa parte já. E aí, de repente, você fala assim... Poxa vida, então tudo que eu fiz, né? Porque daí, assim, se você fala assim, olha, tá errado aqui, na minha cabeça, né? Na cabeça da pessoa que tá ouvindo, então tudo tá errado. Então, tudo que eu fiz até agora se anulou. Exato. Então, eu comecei errado. Então, eu vou começar do zero. E aí, acaba que até o tempo da pessoa absorver e tudo mais, ela vai criar um rancinho ali no começo. Nossa, um ranção, muitas vezes. Depois ela vai parar, refletir. Mas eu não tenho o costume de falar para alguém que a pessoa está errada, porque na verdade ninguém está errado, né? Uma pessoa que chegou até onde está, menos que nada tenha dado certo mesmo, aí tem que aceitar que, né? Mas nós vemos, assim, muitas empresas que estão bem ou que já estiveram bem em algum momento e que estão passando por uma dificuldade ou que não conseguem crescer por algum motivo, não quer dizer que tem algo errado, quer dizer que tem algo a melhorar. Isso. Tem oportunidades ali que devem ser administradas para crescer, para voltar a crescer ou para sair da onde está daquele momento, né? Passar por essa fase. Então, eu sempre digo, a minha experiência como consultora, como mentora, como professora, treinadora, ela sempre vai andar junto com a expertise de negócio da empresa, né? Por mais que você fale assim, mas eu tô começando do zero. Você tem a sua expertise interna do que você quer, do que você idealizou, tem que andar junto, porque não tem certo e errado, tem melhorias que devem ser feitas. É verdade. Né? E falando, né, vamos voltar aqui um pouquinho na questão do que a gente estava falando do planejamento e do final de ano. Ninguém se planeja com antecedência. Faz durante o ano todo esse monte de capacitação e vai buscar ajuda e fica colhendo e fica estudando o mercado, estuda e não coloca nada em prática. Eu tenho alguns clientes que já estão comigo há tá indo para 2 anos e pouco, há mais de 2 anos comigo. E clientes que eu estabeleci a cultura do planejamento, por exemplo, de 13º, de férias, desde o início do ano. Então, entra ali para o custo mensal, para a despesa mensal da empresa, partes pequenas, mas que no final de 10 meses ali vão ter sido suficiente para honrar novembro e dezembro, 13º, por exemplo. Isso. Ou durante o ano, honrar as férias. Mas é como a gente querer tirar férias, por exemplo, né? Então, para a gente poder fazer uma viagem, aí, ou você assume um boleto e vai pagando aos pouquinhos, ou você guarda esse dinheiro que supostamente seria do boleto, para daí você decidir para onde você vai. Exato. E tudo mais. Acontece que é muito difícil você chegar e falar assim, vou guardar R$200 todo mês, um exemplo. Mas daí chega aquele mês e fala assim, não, esse mês eu não vou guardar, não, no mês que vem eu guardo 400. Aí chega no mês que vem, aí você fala assim, 400 não vai dar para eu guardar, apertou,
e 200, eu também não vou... Ai, quer saber? Já que não deu certo esses 2 meses, começo no mês que vem. E aí não guarda nada. É muito, eu falo por mim, porque eu tenho muita dificuldade Mas sabe de por quê? fazer isso. Porque o hábito ele tem que ser ao contrário. A gente tem que ter o hábito de receber, guardar e gastar o que sobrou e não guardar o que restou. Isso, entendeu? Exatamente. Esse é o problema. E a conscientização ela é idêntica dentro das empresas. Então, quanto eu preciso minimamente de reserva para fazer o meu giro, para fazer o meu capital, para fazer as minhas verbas rescisórias, aí quanto que eu preciso ter? É isso. Então, a partir de... Eu defino isso como meu ponto de equilíbrio, né? As minhas despesas com as minhas reservas, com tudo que eu preciso. Aquele é meu ponto de equilíbrio. A partir daí, eu começo a lucrar, começo a ter, né, ganhos para o meu caixa, começa a sobrar para o meu caixa, e aí eu coloco investimentos, e aí eu posso tirar mais, e daí eu posso aumentar o meu Prolabore, e aí eu consigo entender quanto eu posso dar de desconto. Porque imagina assim, a gente falou da questão agora do final do ano de desconto. Todo mundo tá esperando, né? Começa já na Black Friday. Sim, semana que vem, essa semana agora já começa a Black Friday, né? Então as pessoas já vêm de um desconto atrás do outro esperando até o final do ano. Só que você coloca descontos sem mesmo pensar se o que você tem de estoque é suficiente para vender aquilo com desconto, honrar com todas as suas necessidades financeiras, com as suas dívidas ou com as suas questões financeiras fixas da empresa e ainda fazer um caixa, por quê? Início de ano é aquele momento de baixa. Nossa, e quanta conta que tem no início do ano. Exato. Nossa. Então, se você não planeja já lá em outubro, novembro, se você não começa a fazer esse planejamento, a chance de dar cabeçada com descontos e daí você já começa a vender mais, o que você faz? Vai lá e compra mais. Sim. Você fica com medo de estar sem estoque e você já quer garantir, porque o fornecedor começa, vamos fechar dia 20 de dezembro, ou você compra agora, ou você vai ficar sem para janeiro. Isso. E bate aquele desespero e as pessoas compram sem já ter vendido, não vende tudo, fica com estoque parado, fica com dívidas. Então, planejamento. Então, Lu, o ponto de equilíbrio é quando eu somo todas as minhas dívidas, isso tanto pessoal quanto CNPJ, vamos dizer assim, né? O ideal é que se você depende da sua empresa, você já coloque dentro do seu ponto de equilíbrio o seu Prolabore. Ah, tá. E aí, então, o ponto de equilíbrio é quando eu somo todas essas dívidas e aí eu falo, preciso de, exemplo, 2.000 para pagar minhas dívidas. Esse é meu ponto de equilíbrio. Não, na verdade é assim, isso é o quanto você precisa, que você tem a pagar, né? Certo. Eu tenho 5.000, eu tenho 10.000 a pagar, entre as despesas da empresa e o meu Prolabore junto, dívidas, enfim, eu preciso de 10.000. O seu ponto de equilíbrio, ele é assim, por quanto você vendeu? Eu vendi por 10, mas quanto custou para você vender? Custou 5. Então, na verdade, o que te sobra dessa venda é metade, né? Te sobrou 5. 5 de 10 é 50%. Então, o ponto de equilíbrio é você pegar esses 10 que você precisa vender e dividir pelo seu ponto de equilíbrio, 50%. Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, você teria que vender 20.000. Mas por quê? Porque eu vou vender 20.000, vai me custar 10.000 com o fornecedor, eu vou lá, pago meu fornecedor 10.000 e pago os 10.000 que eu tenho das minhas despesas do mês. É isso. Ela fala de uma naturalidade tão grande, os números, minha cabeça, sabe aquele meme daquela personagem da novela que a Nazaré, da Nazaré, com vários números aqui. Minha cabeça tá assim, ó, e a luta e eu só. Mas essa sua dúvida é a dúvida geral, né? As pessoas ficam assim quebrando a cabeça, tipo, gente, é muito complicado. É muito complicado, sim. Só que se você não entender isso, que para cada R$1 que você gasta, não é R$1 que você tem que vender muitas vezes o dobro ou o triplo, você afunda. É isso mesmo. Aí, essa semana, uma menina me mandou mensagem falando assim, Luciana, porque eu tô vendendo, não tô vendo a cor do dinheiro. Porque ela não sabe, de fato, quanto ela precisa vender para ter o lucro que ela precisa. Ela vende, mas ela tá com uma margem pequena, ela tá com uma despesa tão grande que no final vira tudo em pagar conta, vira pagar fornecedor. E o desconto é que impacta diretamente nisso daí. Porque quanto menos sobra de dinheiro para você, maior vai ficando o seu ponto de equilíbrio.
Entendeu? Porque se você gasta R$1 e só sobra para você 30 centavos, você vai ter que vender muito mais do que 1,30 você vai ter que vender muito para poder honrar aquele valor, né? Você tem que vender R$2, R$3 para você pagar R$1 de dívida. Então, por isso que precisa pensar na hora de fazer compra de final de ano, porque você vai ter que vender tudo aquilo ao mesmo tempo que você vai ter que pagar 13º, ao mesmo tempo que você vai ter que honrar com as questões da empresa, fazer o estoque para o ano seguinte. Então, a melhor coisa, tá? Mas esse ano já não tem mais solução? Tem solução fazendo essa continha de quanto eu tenho entre novembro, dezembro e janeiro para pagar. Tá, então eu tenho estoque, eu sou uma prestadora de serviço, o meu tempo hoje, o valor do meu tempo vai ser suficiente? Se eu vender tudo, é suficiente o que vai me sobrar para pagar os fornecedores e para pagar essas despesas? Sim, ótimo. Não. Então, eu tenho que entender o que vai dar para ser feito. Se vai vender um pouco mais, se vai ter que negociar períodos, né, prazos com fornecedores, não dar descontos aleatórios. É um tal de liquida 50% que eu falo, gente, quanto que essas pessoas estão multiplicando para conseguir dar um desconto de 50%? A gente comprou um produto ontem. Eu sei que foi barato e é muito bom, né? Coisa de comer. E aí o Léo falou assim, acho que não estão fazendo ficha técnica, porque tá muito bom e tá bonito, tá apresentável e pagou barato. E é isso mesmo, não é verdade? É isso mesmo, né? É isso. Ele ainda falou assim, não tá fazendo aquele negócio que a Lu fala, que tem que fazer, que a gente escreve tudo, a ficha técnica. Olha que legal, né? O Léo, o esposo da Andrea, ele é agrônomo, né? Ele fez o meu curso de precificação e mesmo que você fala assim, tá, mas um agrônomo, um serviço fazer... Tem ficha técnica, sim. Tem tempo, tem deslocamento, tem dedicação, tem custos. Então, tem que fazer. Quando a gente fala ainda de prestadoras de serviço no final do ano, a gente sabe que tá todo mundo com a agenda abarrotada. Sim. Né? Não tem espaço mais nem para viver no final do ano. Aí vai lá e taca mais desconto. Se não souber, se não tiver uma capacidade realmente disponível para oferecer esse desconto e fazer receita extra, é tiro no pé. Se você é uma pessoa que você já tem a sua agenda lotada, não coloque descontos em momento algum, né? Trabalhe com o que você tem e fidelize seu cliente com outras questões. Isso. Agora, se você tem disponibilidade, poxa, Lu, não estou com a agenda cheia, preciso, é melhor eu vender a 50% do que não vender para não ficar parado algo, senão eu vou perder, aí faz, com certeza, né? Mas tá certo mesmo, porque a ansiedade grita, né? Porque a gente vê todo mundo fazendo, fala assim, eu também vou fazer. E aí não pensa, fala assim, bota tanto aí para eu chamar a atenção do cliente. É a hora que acaba sendo uma furada, né? Sim. E aí também uma outra situação, Lu, que eu acho que acontece bastante eu vendo bastante no final do ano, aí eu ganho dinheiro, né? E aí a gente fica vislumbrado que juntou um montante de dinheiro, gasto tudo, esqueço do janeiro e fevereiro. No mês de baixa, muitas vezes, dependendo do segmento, aquela história que o dinheiro que entra para o seu caixa não é teu. O dinheiro que entra para o seu caixa da empresa. Por isso que você tem que ter um prolabore fixo, um prolabore ali definido. Aquele ali é o seu prolabore. Mas eu vendi 200 mil a mais esse mês. Não interessa. O seu prolabore é o seu prolabore. Difícil isso. Difícil. O que vai acontecer, né? Esses valores que você vai gerando de caixa, esses montantes, a melhor coisa a fazer é guardar e definir um período qual você vai fazer a apuração realmente do que você precisa de reserva para o caixa, para investimentos da empresa, e essa diferença você retirar como distribuição de lucros. E é até melhor, porque quando você tira mensalmente, você torra. É verdade. Quando você tira de tempo em tempo, você vai tirar um valor maior.
você consegue fazer coisas maiores, você consegue guardar em maior volume, daí você tem aquela sensação de, poxa, nossa, o meu esforço aqui, mereci, ó, né? Porque quando você pega muito picado tudo, você vai gastando aquilo picado, porque não se tem muitas vezes o hábito de guardar, de investir, e você nunca vai ver a cor do resultado ali do seu esforço, do seu trabalho. É isso mesmo. Lu, qual que é a dica que você dá então agora? A pessoa vai começar a mudar a vida dela financeira a partir de agora. Qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? Pegar papelzinho, caneta, uma planilha, um organizador, um app e fazer o lançamento de todas as despesas dos próximos dias, do final desse mês, do mês que vem, tá? Para fechar o ano. Faz o lançamento, entende de fato quanto tem de dívidas a pagar e monta uma meta de venda para esse final de ano do que precisa suprir para honrar, Certo. tá? E, em paralelo a isso, tá? Antes de começar 2024, você vai fazer o mesmo, só que mês a mês para 12 meses. De janeiro Pega a estimativa de janeiro. dezembro. Pega o que você já tem de despesa fixa, as médias, pega seus cartões, pega tudo que você tiver a honrar dentro da sua empresa, fornecedores. Espero que vocês não tenham fornecedores a longo prazo, porque significa que é compra errada. Mas o que vocês tiverem, vocês já vão organizar as despesas e vocês vão ter a clareza do quanto vai sair. Tendo a clareza do quanto vai sair, é uma revisão em termos de preço, de olhar para a capacidade de venda e entender quanto vai entrar. Fechou a conta? Tá satisfatório? Legal, coloca uma meta de crescimento, porque todo ano a gente tem que prever uma meta mínima, novos desafios, né? Não tá suficiente, o que você precisa fazer para ajustar? Vai ter que rever preço, vai ter que rever as despesas que dá para cortar, vai rever custos, né? Eu vou rever uma maquininha porque eu tenho uma taxa muito alta, vou trocar por uma maquininha que tem uma taxa menor. Então, ter essa visão de longo prazo. Fazendo isso, só de você detalhar quanto você tem mês a mês a honrar, você já consegue se planejar em termos de venda, em termos do que você tem que dar de desconto, do que você pode, do que você precisa comprar, de quanto você vai de fato ter ali mensalmente durante 12 meses. Isso é muito importante, porque no começo do ano a gente sempre faz ali as metas, né? E não deixa de ser uma meta financeira. Isso, meta financeira, é isso mesmo. Planejamento são metas. Sim. Você faz o planejamento do que você tem e você vem com uma meta em cima. Porque a hora que você olhar assim, você fala assim, putz, eu planejei que eu tenho aqui 50 mil de dívidas. Então, não adianta só eu vender 50 mil, eu quero vender muito mais, porque eu quero pagar minhas dívidas, eu quero ter dinheiro, eu preciso fazer isso, eu quero comprar um maquinário, eu quero investir, eu quero abrir um ponto novo. Então, já coloca tudo isso, coloca todas as metas dentro desse planejamento e vê o quanto você vai ter que trabalhar. Aí você se prepara o ano todo. É isso mesmo, isso é muito importante. Espero que você que está assistindo anote todas essas informações. Se caso esquecer, é só rever os nossos vídeos para você aprender tintim por tintim. E, Lu, eu sei que você tem curso e também uma planilha, né? À venda. Temos. Eu tenho, assim, diversos materiais, né? Dentro do curso de precificação, qualquer pessoa, independente do nível de escolaridade, da experiência de negócio, ela já consegue ter, assim, uma capacitação gigantesca. Porque dentro do curso eu ensino sobre custos, o que é despesa, quais são os tipos de precificação, como olhar tudo, sabe? Não aprende mesmo quem não quer. São cursos rápidos, né, que a gente tem lá. Tem todo o material de apoio, planilhas, toda a parte didática disponível. Lá no Instagram, no Otimizando Negócios, tem material, tem vídeo que dá. Não posso investir nada agora. Tem material gratuito que dá para você entender, aprender a se organizar. O curso é super acessível, né? Sempre tá lá com promoção. Vai ter promoção de Black Friday também, porque como é uma coisa que eu já gravei, dá para ter Black Friday nele. E tem também grupos de mentoria, que o tempo todo eu tô abrindo mentoria, consultoria. Então, assim, por falta de possibilidades, não é que as pessoas ficam sem meu atendimento, porque tem para todos os bolsos, para todos os tipos de negócio, para todos os tamanhos. No Instagram, consegue redirecionar para o link do curso, Lu? Consegue. Lá pela bio tem todas as formas de comunicação, tem curso, tem a página para material gratuito, tem tudo lá. Então, ó, gente, @Otimizando Negócios. Você clicando lá, já tem os links para direcionar
para os cursos, né? E todo o material que a Lu oferece. Então não dá de bobeira, né? Vamos aproveitar. Aproveita, que tem até muita coisa boa gratuita lá, né? Exatamente, muita coisa mesmo. Vale a pena visitar. Obrigada, Deia. Imagina, foi muito bom o nosso bate-papo. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso podcast. Nós temos mais convidadas aí especiais por vir. E nós temos também uma novidade, Luca, eu vou dar um spoiler aqui para a galera, que nos próximos episódios a gente vai mudar um pouco o cenário. A gente vai sair daqui. É verdade. E a gente vai fazer uma externa. Então, o nosso podcast vai ser uma edição especial num evento que vai acontecer aqui em Sorocaba. E a gente vai estar fazendo uma edição especial lá do podcast, que eu acho que vai ser a primeira de muitas ainda que virão, né, Lu? Com certeza. Porque a gente tá pegando um gosto, né? É verdade. Tá ficando bom. Tá pegando um gosto, tá ficando bom. Eu acho que vai sair muito... Acho não, eu tenho certeza que vai sair muito conteúdo bacana lá. Sim, né? vai mesmo. E quem tá assistindo, se tiver nesse evento, vai ter oportunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas daqui estarão lá, porque a gente já vem divulgando esse evento aqui, então provavelmente a gente vai encontrar muitas pessoas por lá. Não deixa de passar no stand da Otimizando Negócios para a gente se conversar, se conhecer pessoalmente e, claro, gravar um take aqui para o nosso podcast. Com certeza, ficaremos muito felizes, né? Poder gravar. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí. E não esqueça, nos acompanhem pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais, @podefaladelas, para que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, você assista um novo episódio aqui com a gente. Isso mesmo. Até lá!